Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o Estado moderno, tá? As suas características do Estado moderno e o Estado moderno na Espanha, França e Inglaterra. Pois bem, Estado moderno, aqui as características deste Estado, né? Um só poder, um só exercício ou um só exército, autoridade soberana do rei para todo o território, administração unificada, criação do sistema burocrático. E aqui, como eu disse anteriormente, o Estado moderno é em Espanha, França e Inglaterra. Bom, começando então aqui a falar para vocês, o Estado moderno ele surgiu a partir da fragmentação do sistema feudal e é marcado por 4 fases, né? O Estado moderno, o Estado liberal, crise no Estado liberal e Estado democrático liberal. Então eu vou fazer um apanhado geral para que vocês tenham uma compreensão melhor do que eu falo do Estado moderno. Pois bem, nasceu no século XV com o desenvolvimento do capitalismo mercantil registrado em Portugal, França, Inglaterra e Espanha. Nas 4 nações, o Estado moderno ele surge a partir da segunda metade do século XV e posteriormente é registrado também na Itália. Ou seja, o modelo que ficou conhecido como Estado moderno ele vai surgir a partir da crise do feudalismo ou no feudalismo. No modelo feudal, não havia estados nacionais centralizados. Os senhores feudais, como vocês lembram, é quem controlava os poderes políticos, né, sobre as terras e também exercia ali uma força diluída sem núcleo. Ou seja, cada feudo ele tinha assim, a sua própria autonomia política e igualmente ele poderia também estar submisso, né, a um reino maior, como era o caso, né, do Sacro Império Romano Germânico ou soberano inglês e o Papa. Então, assim, o poder dos senhores feudais era o quê? Partilhado com o governo, né, das cidades medievais autônomas, lógico, né, que eram conhecidas como ou por comunas. Então, assim, as comunas elas tinham autonomia para regulamentar o comércio, estabelecer impostos, garantir a liberdade dos cidadãos e controlar o quê? Os processos judiciais. Além do que, a partir do século XIV e a primeira metade do século XV, vai acontecer o quê? Vai passar a ocorrer a crise daquilo que conhecemos como sistema feudal, que vai o quê? Ocasionar a consequência de revoltas sociais dos camponeses, né? E da evolução do comércio na Europa. Então, para você ficar por dentro e conhecer um pouquinho mais sobre o Estado moderno, lembre-se que a burguesia, então, ela vai passar a exigir, né, elementos que garantam a sua evolução política, econômica e social. Eles reivindicavam essa participação. Lembre-se que era o clero e a nobreza que tinham, né, esses direitos. A burguesia que estava surgindo ali não tinha este poder político. Então, dessa maneira, né, urge essa existência desse governo estável, né, e com a centralização dos serviços para quem? A população. Então aí, os burgueses do Estado moderno, eles também brigavam contra o quê? Contra os elevados impostos sobre a mercadoria e e a diversidade de moedas que você pode entender desse Estado moderno a qual eu estou me referindo, para que você aí do outro lado possa compreender um pouco mais e melhor. Pois bem, o Estado moderno ele é fruto de um processo de cerca de 3 séculos, gente. São 3 séculos para se estabelecer. Então, a primeira fase dele é ali o absolutismo monárquico, né? Por meio da centralização do poder da monarquia, que detinha ali todo esse poder político-econômico, mandava e desmandava. E começa, né, a ser desenvolvido o aparelhamento das forças armadas, começam a surgir os exércitos, a estrutura jurídica, né, e a estruturação da cobrança de impostos, porque nenhum Estado vive sem a cobrança de impostos. Pois bem, perceba que a monarquia ela permite ainda a formação da infraestrutura que vai garantir a máquina pública. E aí ela vai dar condições, ou criar, né, condições para que surja então o corpo burocrático. Então, assim, o corpo burocrático do Estado moderno ele vai surgir aí com, né, o advento dessa permissão dessas características que vão surgindo. Então, assim, dessa formação, né, da monarquia, né, e também da máquina pública, para que você entenda quando eu falo aqui do Estado moderno. E aqui falando que das características do Estado moderno, eu coloquei aqui um só poder, um só exército, a autoridade soberana do rei para todo o território, a administração unificada,
criação do sistema burocrático. Então, assim, gente, para vocês entenderem as características do Estado moderno, né? Que eu coloquei dessas características, que o Estado moderno, que a gente vai ver aqui abaixo, que vai acontecer na Espanha, na França, Inglaterra, inclusive em Portugal também. Então, assim, o primeiro reino a utilizar o modelo de Estado moderno vai ser Portugal. Então, ali a centralização da política, ela ocorre como uma consequência, né, de campanhas militares da guerra, por exemplo, da Reconquista. Então, esse conflito, né, foi travado ali contra os muçulmanos, que vai o quê? Garantir a independência de Castela, isso lá no século XII, tá? E a Revolução de Aves vai garantir a consolidação do Estado moderno em Portugal em 1385, que vai ter ali o apoio da burguesia de Dom João, o mestre de Aves, que venceu, né, a dona Leonor Teles, que tinha ali o apoio da nobreza portuguesa e do reino de Castela. E Dom João, né, foi coroado rei de Portugal, e essa organização, então, está entre os fatores decisivos para a expansão marítima da Europa. E todo mundo sabe o que aconteceu com essa expansão marítima europeia. E o Estado moderno ali em Espanha, França e Inglaterra, como eu coloquei aqui embaixo, para que vocês tenham uma visão melhor e maior da coisa, né? Na Espanha, a formação do Estado moderno ele ocorreu como consequência da Guerra da Reconquista e também da união, né, dos reinos de Aragão e Castela, isso por volta de 1469. E a consolidação ela ocorre em 1492. Lembre-se, a chegada aqui de Américo Vespúcio, né, na América, e com a expulsão dos mouros da região de Granada. Já na França, a vitória sobre a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, lembra-se disso? Que aconteceu ali por volta de 1337 a 1453, que vai firmar bases para a consolidação do Estado moderno, enquanto na Inglaterra passou pelo processo após a Guerra das Duas Rosas, que perdurou de 1455 a 1485, né, 30 anos ali, e que vai garantir o quê? A supremacia do soberano. Então, eis aqui, né, esta informação, ou esta aula a respeito do Estado moderno, aqui para que vocês entendam as características, né, o surgimento, o mando do rei, né, o Estado moderno na Espanha, França e Inglaterra, e Portugal também, que foi citado aqui nesta aula de hoje. Bom, é isso. Se você gostou, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, dá like à vontade, lembre-se, porque like não é bumbum, pode dar à vontade, inscreva-se e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Eu fico por aqui e te vejo na próxima aula. Tchau!